Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh. Vai Corinthians, está começando mais um LoganCast, o podcast do Wolverine Cult corintiano. Eu sou o Vitor Toneto, criador da página. E bem, hoje chegamos ao marcante número de 20 programas do LoganCast. Queria agradecer a todo mundo aí que assistiu, que curtiu, compartilhou e deu um certo apoio para este projeto. E antes de dar início, né, esse programa vai ser diferente dos demais, que geralmente falamos sobre times históricos misturado com filmes. Vamos misturar com o filme, mas é sobre o Corinthians atual. Ele é mais ou menos um desabafo. Então vai ser um programa sobre o filme Inside Llewyn Davis, Balada de um Homem Comum no Brasil, falando um pouquinho do clima do filme com o Corinthians atual. Então, bora lá, né? Antes da gente começar o programa em si, queria deixar claro, né, que esse programa foi gravado logo após o empate em 0-0 com o Bragantino, né, fora de casa. Então, só para deixar aqui, porque como ele é atual, né, ele é um programa falando sobre o time do momento, talvez pode mudar, talvez não. Então, só para não ficar perdido quando a pessoa for ouvir e não for no momento em que foi lançado, né, vai que ela quer ouvir depois. Inclusive vai ter spoilers sobre o filme, já deixo claro aqui. If I had wings, Bem, em Simon Louis Davis, Balada de um Homem Comum, é um filme de drama barra comédia, né? Escrito e dirigido pelos irmãos Coen, né? O Joe e Ethan Coen, que são muito famosos por clássicos como Fargo, O Grande Lebowski, o Onde os Fracos Não Têm Vez, né? São alguns dos meus diretores favoritos. E bem, o Inside Llewyn Davis é um filme que eu me identifico muito, porque a história é sobre um cantor e compositor que vive em Nova York no início dos anos 60, que ele tenta a carreira, né, na música folk, que na mesma época ficou muito famosa pelo Bob Dylan, né? Entretanto, diferente da maioria dos filmes sobre um músico, que geralmente começa na dificuldade, né, tem o estrelato, uma queda e volta ao sucesso no final, né? Essa é a estrutura comum sobre os filmes tratando de um músico. No caso de Inside Llewyn Davis é diferente. A gente começa com um músico fracassado, que ele tenta o tempo todo sucesso, você acha que ele vai conseguir, mas ele nunca vai conseguir. Fica o filme inteiro nesse ciclo. E bem, mesmo assim, passando por fracasso, ele pensa às vezes em desistir, mas a situação em que ele tá vivendo não impede. Parece que todo momento ele é puxado de volta à música. Aí você pensa, ah, se ele foi puxado de novo à música, agora ele vai, né? Mas não vai. E fica o filme inteiro nisso, uma trilha sonora espetacular, tudo marcante, uma fotografia lindíssima, mas não vai, né? Inclusive, destacar aqui, já que eu tô falando do filme, o Llewyn Davis, que é o protagonista, é feito pelo Oscar Isaac. A Jean é feito pela Carey Mulligan. Tem o John Goodman no filme fazendo um cantor de sucesso. E inclusive tem o Justin Timberlake, né, que faz o namorado da Jean. E aí o Adam Driver tá no filme também, como faz uma pequena participação. E uma graça do filme é que a gente tem o Paul Dameron e o Kylo Ren de Star Wars, né, cantando junto com o Justin Timberlake, que é uma doideira, né? Second, please. please, Mr. Kennedy. E bem, agora que eu já falei do filme, como vou relacioná-lo com o Corinthians? Como deve ter percebido, as situações do filme são bem semelhantes com o que vive o torcedor corintiano atual, nesse presente momento, em que está sendo gravado o podcast, né? Que é aquela situação que você assiste o jogo do Corinthians, é uma coisa terrível,
Aí você fica desesperado assistindo, você pensa o tempo todo de largar, mas você não consegue, né? Porque sua paixão pelo time é muito maior. E você continua, você fica lá sofrendo, assistindo aquele futebol ridículo. Aí termina o jogo, às vezes ganha na sorte, às vezes perde, mas o empata, né? Como tá sendo a maioria das vezes, você pensa, ok, agora eu preciso de um tempo. Chega no próximo jogo, você já tá lá assistindo de novo, parece que te puxa, é maior do que você essa sensação. E fica nesse, tá nesse ciclo vicioso já desde o começo do ano, talvez até antes, essa sensação terrível de ver o jogo do Corinthians, mas você não abandona. Lembra um pouquinho que o Lewin Davis vive no filme, né? Ele quer largar a música porque aquilo não deu certo pra ele, mas ele continua. É maior do que ele. Ele volta, ele é sempre puxado. Assim como a gente é sempre puxado, a gente ama demais o Corinthians e não consegue abandonar. E bem, outra questão muito interessante desse relacionamento é o clima do filme, esse clima melancólico ao mesmo tempo que tem comédia, porque é um traje cômico, né? Porque o Corinthians, por mais que esteja tosco pra caramba, a gente dá risada de algumas bobeiras que acontecem, seja uma análise doida de que o cara fez, seja um lance engraçado durante o jogo, seja uma foto doida do Cássio, algum stories do Otero, do Casares, sabe? Essas bobeiras que faz a gente continuar. O filme tem isso, porque durante a trama, né, tem o gato do Gorfin, né, que é o nome do personagem, que sem querer o Lewin faz com que ele fuja do apartamento e ele tem que ficar o filme inteiro carregando um gato que não é dele. E ele gera bastante cenas de humor durante o filme. Então esse gato representaria, nessa análise maluca minha aqui, esses momentos de pouco humor que a gente tem mesmo nessa situação terrível do Corinthians. Se vai cair ou não, a gente ainda não sabe. Se vai melhorar ou não, também não sabe. Mas que o clima tá estranho, tá? E por isso que eu acho que remete muito esse filme, que é um, pode dizer que é um clássico, por mais que tenha estreado no Festival de Cannes e foi bem aplaudido, ele é muito mais um cult, né, do que um clássico, combina bem com o nome da página. Queen Jane lay in labor for 9 days or more, till her women grew so tired could no longer there. They could no longer there. Então, fica aqui essa minha microanálise aqui, né, comentando sobre o filme Inside Llewyn Davis, né, que eu gosto bastante. E um pedido, né, pra quem, por favor, jogadores, diretoria, trabalhem direito. Tá muito difícil a situação do torcedor corintiano. E uma coisa bem interessante, né, eu que trabalho aqui com trabalho, né, eu faço isso daqui porque eu quero. Eu falando sobre o Corinthians, tá começando a ficar sem ideia já, né? Tá difícil fazer mais conteúdo sobre o Corinthians. Porque é só jogo ruim, vai cansando, porque você fica comentando sempre a mesma coisa, né? Tá sendo difícil de ser criativo. Inclusive até um cara falou lá no Twitter, eu esqueci o nome, peço desculpa, que eu tô sendo o palhaço Pagliasse aqui do Corinthians, né? Que eu chego lá no doutor, falou, tá difícil aqui, o Corinthians não ganha, eu tô me sentindo mal. Aí o doutor fala, então, entra lá no Twitter, no Facebook do Wolverine Cult Corintiano, ele vai te divertir, vai te fazer rir nesse momento. Aí eu tenho que responder, né, mas doutor, eu sou o Wolverine Cult Corintiano. Bem, desculpa aí essa analogia ruim aqui, mas falaram isso, eu tinha que contar porque eu achei engraçado. E bem, espero que tenham gostado, bem diferente dos podcasts desse estilo que teve, né? Principalmente o do Akira, que eu curti muito a repercussão. Eu acho que foi o melhor mesmo que eu fiz.
Esse aqui eu quis voltar num clima diferente para combinar com o filme, para combinar com o momento do Corinthians. Foi mais experimental? Foi. Eu comentei até pouquinho, até mais do filme do que dos jogos, porque os jogos nem tá tendo, né? Umas coisas horríveis, nem sei se dá pra falar que aquilo é futebol, né? E, inclusive, até a diferença entre o Inside Llewyn Davis pro Corinthians atual é que o Llewyn Davis, ele era um grande músico. Você vê tá até tocando aqui as músicas do filme, ele era incrível. Só que por alguma razão ninguém apostava nele e ele vivia no fracasso. Agora o Corinthians não tá jogando um futebol pra ser considerado injustiçado, né? Tá difícil, esse time que tá o Coelho no momento de técnico não joga bola, ele joga alguma outra coisa. Perde cada lance, os jogadores tocam tudo errado, parece que quer entregar o jogo e não ganhar. É difícil, né? E bem, antes de encerrar, né? Quem tiver no YouTube, pedir para que curta, compartilhe, se inscreva no canal. O clichê já é de sempre, né? Quem tiver no Spotify curtir, né? Ou acompanhar mais os podcasts, tem no Anchor também, tá no Castbox, tá em quase todas as plataformas de podcast, o Logan Cash aqui. Pode escolher sua favorita para acompanhar, né? Meu agradecimentos a quem assistiu até aqui no final. Fica novamente, né, agradecendo quem apoiou já 20 programas, que não é fácil muito de fazer isso aqui, né, porque eu tenho que achar um filme, assistir, né, se eu não tiver conhecido, combinar com um evento do Corinthians, que é bem interessante, né, eu gosto bastante de escrever esses roteiros. Esse aqui, por exemplo, foi feito mais no improviso, foi mais um desabafo mesmo, mas os demais eu me esforço bastante escrevendo. E novamente, né, o agradecimento, que 20 programas parece pouco, mas pra mim é bastante, ainda mais porque eu era muito tímido pra gravar e tô melhorando aos poucos. E antes de encerrar, fica aqui essa pontinha de esperança. Vou deixar a narração do gol do Basílio em 77, para ver se dá um clima diferente, um clima pro torcedor corintiano se sentir inspirado na voz do grande Osmar Santos. Garotão, cá, por isso aqui o placar não é teu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai lá. De cabeça, lá de dentro, o zagueiro tentou, Basílio. Corinthians, o grito sufocado de um povo, o grito do fundo do coração de um torcedor. Depois de 20 anos, a Fiel está explodindo. 22, 23, 2 centenas de anos na cabeça desse povo, tumultuando o meu povo. O Corinthians vira a explosão e vira o maior espetáculo do território brasileiro. Corinthians, você, acima de tudo, é a alma desse povo. Você liga a imagem do sorriso e de felicidade das raízes do povo, Corinthians. Hoje a cidade é do povo. Tem que ter festa alvinegra. Tem que cobrir as ruas da cidade com paixão e loucura, com felicidade que desabrocha e contagia o povo pelas avenidas. Hoje é o verdadeiro dia do povo. Dia de cantar alegria e ser feliz. Dia de sair piscando com a cristalta muito alta. Hoje mais do que nunca a cidade é do povo. Festa do povo. Basílio pro pedaço, Basílio. 37 minutos do segundo tempo. Doce mistério da vida esse Corinthians. Inexplicável Corinthians. Vai buscar alegria no fundo da alma do povo. Coringão. Basílio, 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 garoto. Bom de bola, lá vai Coringão outra vez pro pedaço. Basílio pra conferir aos 37 minutos do segundo tempo de jogo. Numa arrancada do Peru, do ataque ao Vileiro.